Boa noite para todos. Está começando o programa Militão e Militão. E no primeiro bloco nós vamos falar um pouco sobre saúde. Mais especificamente falando sobre imunidade, né? Porque com a pandemia do coronavírus, né, esse assunto imunidade está em alta. E para esclarecer para a gente do que se trata, está conosco o médico gastroenterologista Luiz Eduardo Scheida, né? Que a gente aqui chama de Dr. Scheida. Dr. Scheida, boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. O que se trata? O que é a imunidade? Imunidade é tudo aquilo que o corpo produz para poder se resguardar, não permitindo que a sua integridade seja ferida. Então, desde uma bactéria, um vírus, um fungo, que possa nos atingir os nossos órgãos internos, ou mesmo a pele, que seja, e nos causar danos, o corpo então se precavém como se fosse um escudo, uma barreira, né? Não só de proteção, mas também ativamente combatendo aquilo que possa nos causar perigo. Isso é, em tese, a imunidade. Agora, muita gente fala no sistema imunológico, né? A gente tem um sistema imunológico, é isso? Sim, é verdade. Nós temos um sistema imunológico composto por vários tipos de células, principalmente as células brancas, que a gente chama, os leucócitos, linfócitos, que são células que patrulham o corpo procurando defeitos, procurando organismos estranhos, que tenham entrado pela comida, que tenham entrado pelo pulmão através da respiração ou de outras formas. E essa imunidade que nós temos compõe o sistema imunológico que nós nascemos com ele já, é a chamada imunidade inata. Mas durante a vida, nós também, ao entrarmos em contato, por exemplo, você tem uma hepatite, um vírus da hepatite, você adoeceu e sarou, mas o seu sistema imunológico, ele ficou com a memória daquele vírus, para que, se num segundo momento, você adquirir de novo aquele vírus, ele já está ali pronto para combater. Essa imunidade não é uma imunidade que vem conosco, não é inata do nascimento, ela é uma imunidade adquirida. Então, o sistema imunológico é isso, ele tem dois tipos de ação. Aquela que você herda, que vem junto com a sua mãe, né, que você herdou da mãe, do pai, e aquela que você adquire ao longo do tempo. Uma curiosidade, Marcelo, o parto normal, no parto normal, a criança atravessa o canal vaginal e ela engole muito das secreções que estão na vagina da mãe, no canal de parto. E tem consequência boa? Consequência boa. Ela não vai ter uma série de doenças que aquela criança que nasceu de cesariana, que foi tirada simplesmente do útero, não é, vai ter. Então pode ser até crianças irmãos, mas terão ao longo da vida situações diferentes quanto à imunidade. Agora, nessa época de coronavírus, vamos traçar um paralelo aqui. O que tem a ver o coronavírus com o sistema imunológico? Tudo. O pai da medicina, o Hipócrates, já dizia há 2000 anos atrás uma frase: a morte mora nos intestinos. Dizia isso há 2000 anos atrás. E hoje nós sabemos, Marcelo, que 95% do sistema imunológico é feito no intestino. Olha isso, quase que 100% do nosso sistema imunológico, vamos dizer assim, é feito lá dentro dos intestinos. De lá vai para o resto. De lá vai para o resto. Então, e é claro que tem que ser assim, porque o intestino, vamos falar uma coisa até chula, né? Mas o intestino é como se fosse um esgoto dentro da gente. Então ele tem que ter uma barreira, uma proteção extraordinariamente grande para que ele não permita que vaze substância do intestino para dentro do sangue. E isso muitas vezes acontece, não é? Tem muitos vírus que circulam por aí, nas crianças principalmente, que antes de entrar pela respiração, eles são engolidos, vão até o intestino, dali passam para o sangue e acabam dando problemas. O sistema imunológico, então, ele é altamente dependente do sistema digestivo. Agora, todo mundo quer saber o seguinte, Dr. Scheida, como é que faz para melhorar o sistema imunológico? Quais são as ações?
Bom, você já me faz uma pergunta importantíssima, porque então é possível melhorar o sistema imunológico. Não é aquilo que você nasceu ou que você adquiriu. É possível fazer ações que melhorem. Eu vou te dizer coisas assim muito simples. Por exemplo, tomar sol. O bom sol é o sol das 10 da manhã às 4 da tarde. 20 minutos por dia. E nem precisa ser direto. Pode ser o sol é cumulativo, pode ficar 5 minutos, entrar lá para dentro de casa, ficar mais 10, com quanto de 20 minutos. Por quê? Porque os raios solares batendo na pele nesse horário, eles despertam a vitamina D que está na nossa pele. A gente come, por exemplo, come um pé de couve lá, né, umas folhas de couve, melhor dizendo, aquilo fica com a vitamina D na nossa pele e o raio de sol transforma aquilo, fazendo que aquela provitamina D se transforme em vitamina D, né? Vitamina mesmo ativa, o que vai ajudar imensamente o sistema imunológico. Segundo, além de tomar sol, dormir. Porque se você dorme 8 horas por dia, se você vai repousar lá pelas umas 9, 10 horas da noite, quando a curva do hormônio cortisol está alta, isso significa uma melhora para você, porque você não pode estar acordado, ativo, senão a sua imunidade acaba caindo. Então, uma boa noite de sono é maravilhosa. 8 horas por dia. 8 horas por dia, se for possível, né? Mas dormir cedo, isso que é importante. Dormir lá pelas umas 9, 10 horas da manhã, da noite. A terceira coisa é uma boa alimentação. Existem alimentos que melhoram o sistema imunológico e dão para a gente algumas coisas. Por exemplo, se você comer castanha do Pará 2 por dia, você já tem a quantidade de selênio que ajuda a sua imunidade suficiente para aquele dia. Tomar zinco é fundamental. Zinco? Zinco. E existe zinco em grande parte dos alimentos. Ah, é? Eu elaborei até uma lista que estou entregando aos pacientes do consultório, aos amigos, tentando divulgar, que é mais ou menos assim, olha, se você comer alguns alimentos como acerola, amora, limão, comer pimentão amarelo, espinafre, agrião, açaí, comer alho, gengibre, se você comer fígado, iogurte caseiro, cacau, azeite de oliva e outras coisas mais, isso melhora imensamente a sua imunidade. Então, quando você fala cacau, não é o chocolate, né? Mas a 70%, já que seria um cacau quase que chegando ao puro, né? Isso daí turbina a sua imunidade também. Interessante. Tem mais ações? Existem as coisas que pioram a imunidade, né? Que são quais? A vida sedentária, as drogas, o álcool, o cigarro, por exemplo, né? O estresse, isso arrebenta a imunidade, o estresse. É muito comum, depois de um período de estresse muito grande, a pessoa adoecer, não é? Existe dormir mal, obviamente, que é o contrário daquilo que eu falei, não tomar sol e essas coisas todas. Tudo isso detona a imunidade. E há um conceito milenar que diz o seguinte: nada aumenta mais a imunidade do que ser feliz. Nada. Porque a felicidade, ela faz você despertar o sistema imunológico. Há muitos anos atrás, no Hospital do Câncer em Londrina, nós descobrimos que as crianças lá internadas com câncer, elas tinham um hemograma, um exame de sangue bom, vamos dizer, no sábado. Na segunda-feira era um desastre o exame de sangue. Mas o que tinha a ver o exame de sangue de sábado para segunda? Aí descobrimos que no sábado elas recebiam as visitas dos pais. E na segunda-feira os pais iam embora. Ficavam tristes. Tristes, e o sistema imunológico era derrubado. Que coisa impressionante, né? Bom, já acabou. O Dr. Sheida vai voltar aqui para conversar com a gente novamente. Muito obrigado, Dr. Sheida. Grande abraço. Obrigado. Já voltamos. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática.
Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Procurando escola de inglês? Escolhi praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolhi flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, neste bloco do programa vamos conversar um pouco sobre as questões do Brasil durante a pandemia do coronavírus. Está conosco Aldemar Mascarenhas, presidente do Sinopar e comentarista do programa Militão e Militão. Como vai, Aldemar? Eu estou na graça, Marcelo, graças a Deus. Vamos falar um pouco das lotéricas, como é que elas estão atravessando esse momento difícil no Brasil? Como todo segmento comercial, né? Nós somos prestadores de serviços essenciais, segundo o governo federal, a nosso município também, aqui na nossa cidade de Londrina e em todo o Paraná. As lotéricas estão preparadas, né? Têm atendido aí, revezando turnos, tomando as medidas de segurança, né? Para não afetar tanto ao corpo de atendimento como aos seus clientes. E orientando, principalmente nesse momento que a gente passa por essa pandemia toda, essa preocupação aí desse vírus aí que ninguém sabe de onde veio. Diz que é da China, mas ninguém sabe de onde veio isso. Os jogos, caiu a arrecadação, caiu o número de gente jogando? Olha, Marcelo, as pessoas que vão nas casas lotéricas, eles vão porque eles querem buscar fazer uma transferência, vão pagar alguma conta, vão fazer um saque de dinheiro, vai receber o benefício social, principalmente as pessoas que dependem desses programas sociais do governo, eles vão para isso. É claro, aqui e acolá aparece um jogando. Diminuiu muito, então? Diminuiu bastante. A Mega Sena teve uma queda de mais de 50%, entendeu? Então, isso é o reflexo de toda essa pandemônia que existe hoje no Brasil com relação ao medo desse vírus aí. Nós, inclusive, sugerimos para o governo federal, para a Caixa Econômica, que suspendesse todos os concursos, entendeu? Mas ela não nos atendeu. Ela atendeu só na questão do bilhete da Loteria Federal, aquele tradicional bilhete, né? Como tem manipulação. Que corre todo sábado e toda quarta. Então, eles deram 90 dias para frente, já tinha algumas séries distribuídas e esses bilhetes estarão sendo validados em datas diferentes, tá? Então, mas a nossa proposta era que a Caixa paralisasse todos os sorteios nesse momento. Mas, infelizmente, é uma fonte de recurso do governo federal e ele, logicamente, vai precisar desses recursos e continuou andando aí, mas a trancos e barrancos, Marcelo. E com relação à liberação dos R$600, né, da ajuda aos informais, né? Pois é, essa ajuda... Via aplicativo, né, da Caixa. Essa ajuda emergencial, né, que são por faixas. Primeiro são as pessoas que têm o Bolsa Família, são os prioritários. Depois vem na sequência outros grupos. Vai ser liberado de acordo com a data do vencimento de cada beneficiário, tá? Nós, inclusive, temos uma tabela, que a Caixa soltou essa tabela, são muitas datas,
São muitos comparativos e eu não teria condição aqui de explanar para você caso a caso. Eu poderia cometer algum equívoco. Mas tem uma data, está aí rolando nas redes sociais, é muito fácil. É R$600, eu acredito que vai lotar as casas lotéricas, porque nós somos o canal que vai pagar esse dinheiro. Não é muito, mas vai ajudar para cada família. É verdade. Especialmente para quem está ganhando absolutamente nada por mês, né? Exatamente, matar um pouco da fome. Agora o que me preocupa, Marcelo, em tudo isso aí, eu ando pela rua e vejo as pessoas, né? Essas pessoas que vivem aqueles andarilhos de rua. Esse povo não contrai? Em Londrina não tem nenhum caso notificado de morador de rua. Não, a Cracolândia em São Paulo... 1.800 pessoas ali, tudo, dividindo inclusive o cachimbo do fumo. Em uma quadra, em uma quadra e meia. Uma quadra só. Aí tá lá o Dória proibindo todo mundo de andar na rua, toque de recolher. E por que ele não resolve esse assunto lá também? Tá, era até uma oportunidade, né? Era uma oportunidade para ele solucionar. Faz um decreto lá e acabou. Manda esse povo para o tratamento. E daí, por que ele não entra nessa seara aí, hein? Boa pergunta, hein? E outra polêmica, o fundo partidário. O juiz, né, disse, não, vamos reverter, bloqueou para reverter para a saúde, mas não adiantou. Os tribunais Esquece. Acabam dando sentenças favoráveis aos políticos. Você concorda comigo que há conivência em tudo isso? Tudo, concordo. Tudo, conivência. É um protegendo o outro. Diz, olha, eu vou dar um toque aqui, mas eu te seguro lá na frente. O dinheiro vai ficar para você mesmo. Sabe o que falta no nosso país? Patriotismo. Esse é o momento de todos se darem as mãos. Judiciário, legislativo, executivo. E pensar na pátria Brasil, no seu povo. Mas o momento eles estão fazendo politicagem barata. O Congresso, que tem sua missão, toda hora aprova um absurdo. Coisas absurdas. Verba para isso, verba para aquilo. Onde é que vai sair esse dinheiro, Marcelo? E deles mesmo Nós nada. temos que fazer com que a máquina volte a trabalhar, a funcionar de novo. Daqui a pouco não vai ter arrecadação, porque ninguém tem. Se eu não estou produzindo, eu não vou pagar imposto. Não gera nota, não gera nada. Pô, isso é uma relação direta. Eu só pago se eu estiver produzindo. Se eu não estiver produzindo, eu não vou pagar imposto. Aí vai faltar dinheiro para pagar o promotor, vai faltar dinheiro para pagar o juiz, vai faltar dinheiro para pagar o deputado, vai faltar dinheiro para todo mundo. Porque os coitados aqui que não têm esse emprego garantido, esses já estão na berlinda faz muito tempo. Então, a gente passa na rua e vê o olho das pessoas assim, diz, esse cara está com fome. Aí você vai lá e compra um marmitex e dá para ele. Eu vi essa semana, Marcelo, uma cena que aquilo me chocou. E foi qual? O cidadão comendo uma marmitex, sentada num meio-fio. Ele nem mastigava, Marcelo. Ele nem mastigava de tanta fome que ele estava. Ele pegava a colher e pá. Eu digo, mas não vai fazer efeito essa comida. Como é que pode, né? Então, isso são as coisas que nós temos que nos preocupar. Não é com essas vaidades de vocês aí no Congresso, não, cada um querendo defender o seu quinhão. Vamos unir as forças do Brasil e arrebentar com esse corona. Esse seria o grande projeto brasileiro, na minha opinião. E indo nessa tendência aqui de discussão, para terminar o bloco Aldemar, teve gente que falou que as eleições não deviam ser esse ano, certo? O que você pensa? E como é que vai ser a campanha? Porque vai pegar ainda um resquício aí, né? Olha, Marcelo, eu, sinceramente, na minha avaliação, deveria se aproveitar esse momento, né? Como se aproveitou o momento para tomar tantas medidas necessárias, devia se aproveitar esse momento, votar-se um projeto de lei que prorrogue o mandato de prefeitos e de todos os executivos para 5 anos e não se faz a reeleição. 5 anos e acabou. Sem reeleição, seria o momento, seria o ideal agora, né? O mandato, você muda o mandato, é 4? Não, você vai aumentar para mais 1 ano e não tem direito à reeleição. Ficaria legal. Obrigado, Aldemar Mascarenhas. Uma boa noite a todos. Fiquem na graça.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Muito bem, vamos conversar um pouco sobre saúde, sobre a saúde dos idosos, com o enfermeiro geriatra Fabrício David, da Laundry Life, né, a empresa que cuida das pessoas que necessitam de atendimento em casa e também, às vezes, até de acompanhamento no hospital também. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Aumentou a demanda, então, nessas últimas semanas, por esse tipo de atendimento, né? Aumentou. A área da geriatria hoje tem aumentado cada vez mais, né, devido às consequências da qualidade de vida dos últimos anos, principalmente pela alimentação. Alguns idosos que começam a entrar em processo de broncoaspirar, daí vai o internamento hospitalar, entrando antibióticos. E isso tem aumentado muito a demanda de atendimento primário, né, que a gente chama, nas residências, hospitais e clínicas, né. E hoje a Laundry Life está bem estruturada para fazer esse atendimento? Sim, nós temos hoje em Londrina e região praticamente mais de 150 profissionais atendendo as pessoas em casa, né. A maioria da parte dos pacientes são pacientes já com uma certa idade, devido à demanda, mas também a empresa ela oferta serviço de atendimento na área de pediatria, né, com crianças, e também tanto a domiciliar quanto a área hospitalar e clínica. Entendi. E agora com a questão do coronavírus, que todo mundo está voltando para o idoso, né, que é o público considerado de risco, né? Sim. Muitos vão ter que... Muitos já estão em isolamento social, inclusive. Exatamente. Falando, não vou sair de casa mais, não é? Tem. Mas tem idosos que não conseguem ficar sozinhos, né? Como é que foi? Não é... Vão precisar de ajuda, né, Fabrício? Bom, vão precisar de ajuda, né? A gente está num período aí de muito cuidado, principalmente com essa classe, né? A classe dos idosos, que são os mais apontados para esse tipo de infecção, né? Do trato respiratório, né? Que é o coronavírus. E nós temos alertado os profissionais a questão da profilaxia, da limpeza, né? Nas mãos, a lavagem das mãos, dando ênfase com água e sabão, e o álcool em gel em segundo lugar. Para que mesmo o profissional que atende não leve risco nenhum ao Exatamente. Não é brincadeira. Fala mais de qual é a ênfase do atendimento da Laundry Life. O que vocês priorizam no atendimento? Hoje nós estamos priorizando essa parte de atendimento primário, ou seja, a família quando solicita a empresa
nós temos dado sempre ênfase no quadro clínico, quadro patológico e seguindo as prescrições médicas, né? Para que a família tenha a segurança, sabendo que o profissional que está na sua casa venha dar total suporte dentro do conhecimento de cada tipo de doença que o idoso ele desencadeia, ou a criança, seja na área da pediatria, para que nós venhamos fazer um trabalho com excelência, levando profissionais com conhecimento, prática e técnica. E qual que é, na maioria do perfil dos pacientes, qual que é o problema que mais se apresenta? É Alzheimer ou alguma outra doença grave? Conta pra gente. Hoje, a maioria dos pacientes que a Laundry Life atende, assim também como eu vejo em outras empresas, é a área do Alzheimer, né? O Alzheimer tem aumentado muito, né? Segundo a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. Hoje o Brasil ele já é considerado o segundo país com maior índice de idosos com demência, né? Seja demência senil, doença de Parkinsonismo, que é desencadeada dentro do Alzheimer, e também doenças que são degenerativas, neurologicamente falando. E essas pessoas, evidentemente, não vão poder ficar sozinhas, né? De maneira nenhuma, porque o idoso, mesmo que ele esteja na fase inicial de uma doença de demência, uma doença senil ou Alzheimer, ele, mesmo que ele deambule dentro da sua casa, sua residência, pela rua onde ele passa, ele precisa de um acompanhante, porque ele perde os reflexos, né? Quando ele começa a caminhar e às vezes tropeça, cai, e o idoso, sempre os médicos ele dão ênfase na questão da queda. Uma vez que o idoso ele cai, ele corre o grande risco que a gente chama, né, de fraturar um fêmur, né? Aí passa por um processo de muita dificuldade, que é a questão da cicatrização do osso, né? Fica muito tempo na cama, corre risco aí de desencadear fissuras de pele, que a gente chama da famosa escara, né? Certo. Como a escara lá abre no idoso, dependendo do peso do idoso, se não há um cuidado muito bem feito em cima, tratamento de 3 a 4 meses para fechar uma escara. Então a gente sempre trabalha com prevenção, né? Levando conhecimento a fim de informar melhor as pessoas. O que é uma simples queda para um jovem, né? Para um adolescente, para um adulto, para o idoso é um problema que pode levar à morte, né? Sim, com certeza, porque além de ele ficar inibido em cima de uma cama, ele desencadeia problemas respiratórios por estar parado, né? Aonde que vem outro quadro seríssimo, que é a pneumonia, né? E isso aí vai desenvolvendo outros problemas de patologias do gênero, no caso. Nesses casos, há cuidadores e técnicos de enfermagem. Quando é preciso um, quando é preciso outro? O técnico de enfermagem, a gente seleciona assim, por exemplo, quando a família ela solicita pelo site da empresa ou por ligando direto, a gente faz uma triagem de conhecimento da necessidade do paciente. O que o paciente ele tem, qual que é a patologia, né, qual que é a necessidade clínica, e aí a gente seleciona o profissional que vem de encontro com a necessidade daquela família. Seja um técnico de enfermagem ou seja apenas um cuidador que vai auxiliar ali no acompanhamento do idoso. Às vezes só o fato do cuidador estar presente, o idoso recupera do ponto de vista emocional pelo menos a alegria, né? A vontade de viver, né? Sim, com certeza, né? A maioria dos idosos que, mesmo sendo cadeirantes, a gente estimula, né, a família fazer com que os nossos profissionais fiquem à vontade com os idosos para passear, principalmente na parte da manhã, para tomar um sol, né? Que é uma das coisas mais eficazes hoje para o idoso ficar mais alegre, para evitar outros tipos de patologia, que é o maior inibidor de depressão do mundo, né? Já foi comprovado cientificamente, quando as pessoas tomam sol, a importância do sol é muito, muito grande mesmo para os idosos que estão acamados em suas residências, né? Ô Fabrício, fala o endereço do site e o telefone da Laundry Life. Como você citou agora há pouco, faltou a gente dar o endereço e o número do telefone. Qual que é? O número da empresa Laundry Life é o 3304-8885. E nós estamos ali citados na rua Souza Naves, 410, na sala 6. Muito obrigado, grande abraço para você, bom trabalho lá. Muito obrigado, eu agradeço. E já é hora de ir embora. Boa noite para todos.